Tensão no leste da Ásia. A Coreia do Norte disparou um míssil balístico, ou um suposto míssil balístico, em direção ao mar hoje, quinta-feira, 20 de agosto, segundo o governo e a guarda costeira do Japão, que detectou isso, indo, como a gente dizia, na direção da Terra do Sol Nascente. A mídia da Coreia do Sul também falou que os militares, o exército sul-coreano, afirmava o disparo de um projétil não identificado na direção do mar no leste da Península Coreana. Algumas reportagens dão conta de que seria uma onda com mais projéteis. A gente ainda aguarda para ter confirmação oficial de detalhes. Agora, pelo menos um projétil, possivelmente um míssil balístico, foi disparado e os relatos são conflitantes a depender da fonte se houve uma onda ainda maior. De acordo com a guarda costeira do Japão, o míssil caiu, não atingiu nada, caiu no mar. Entretanto, é o tipo de provocação que não acontece no vácuo, mas acontece no entorno de uma sequência de eventos que faz com que a pressão suba no leste da Ásia, uma das pautas que a gente tem coberto com afinco aqui no programa. Isso acontece, por exemplo, enquanto exercícios militares estão acontecendo entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, mas foram encurtados e tiveram seu escopo diminuído a pedido do presidente americano Donald Trump, em um aparente gesto para destensionar com a Coreia do Norte. Vale a pena acrescentar que a tentativa de distensionar parece não ter sido tão bem sucedida. Kim Yo-jong, que é irmã do líder Kim Jong-un e também tem falado como porta-voz do regime norte-coreano, disse ontem que a política hostil não havia mudado, já que os exercícios estavam em andamento e aquilo ainda era visto como um ato provocativo. À luz disso, chama a entrevista Daniel na sequência. Emanuel Icou estar aqui conosco. A gente conversa com a Manu para entender mais sobre qual o pé das coisas com a tensão lá no Pacífico. Chama, Daniel. Convidar o público aí, né? Vamos estourar o algoritmo. Pessoal comentando, dando boas-vindas ao Manu. A Manu, a gente tem uma desculpa para fazer o chat dar uma fluida. Bom, primeiro de tudo, Manu, sua reação então a essa notícia. Já havia um pico de tensão e agora a Coreia do Norte parece jogar gasolina no incêndio, disparando um míssil na direção do Japão. Bom, Marcos, boa tarde também para a nossa audiência. Pois é, um momento bem delicado para eles realizarem esses exercícios militares, esse lançamento dos mísseis. Isso porque ele acontece pouco tempo depois de Donald Trump ter feito aquela publicação dizendo que eles estariam reduzindo os exercícios militares com a Coreia do Sul e dizendo que eles pretendiam ter boas conversas e um bom relacionamento com a Coreia do Norte. A gente vê agora esse recado não somente vindo das autoridades norte-coreanas dizendo que não vai ser bem assim, mas esse recado também foi dado através desse lançamento do míssil. É importante até mesmo destacar que existe um ponto central nessa questão dos lançamentos dos mísseis, e um desses pontos é justamente o fato de que boa parte desses lançamentos eles acabam passando por cima ali do território tanto do Japão como também da Coreia do Sul, dois grandes aliados dos Estados Unidos. E isso acontece num momento onde a relação entre Estados Unidos e a Coreia do Sul parece estar um pouco bamba. Então tudo isso obviamente foi encarado como um grande recado da Coreia do Sul. Da Coreia do Norte, perdão. Um ponto bem importante neste momento é entender como Donald Trump vai responder, porque um momento atrás, ontem mesmo, a gente viu um posicionamento mais pacificador de Trump, tentando, então, conversas com a Coreia do Norte, e neste momento, então, a gente vê uma provocação pelo lado norte-coreano. Lembrando, inclusive, que Donald Trump estava tentando organizar uma visita para a Coreia do Norte em novembro deste ano, quando ele foi fazer uma série de visitas ali na Ásia. Eu queria até fazer um comparativo, porque isso é assim, um ponto interessantíssimo. Quando a gente fala sobre a Coreia do Norte, é um caso pedagógico sobre as diferenças na geopolítica do mundo, comparativamente entre 2018 e 2019, quando houve aquelas reuniões, Trump, Mike Pompeo, todo mundo sentava na mesa, cara a cara com Kim Jong-un, para o momento atual. É mais fácil falar o que não mudou do que o que mudou. Mudou tudo. É um cenário mais tenso quando a gente fala, por exemplo, da tensão entre Taiwan, China, Japão com a Sanai Takaishi, até a forma como a Coreia do Norte se aproximou da Rússia, que tem estado tão frequentemente nos releases de imprensa do país comunista aí da Coreia do Norte. Agora, eu quero pegar com você para falar a respeito do timing em que isso acontece. Para Trump, existiria essa possibilidade de distensionamento, como ele tentou, com um diálogo cara a cara com Kim Jong-un, como foi no mandato anterior, ou parece que agora para ele é um cenário onde distensionar com a Coreia do Norte
é uma coisa que não aconteceria com o tipo de diplomacia que foi empregada no primeiro mandato, na sua análise? Bom, Marcos, existe vários pontos importantes para a gente analisar aqui. Primeiramente, o quanto essa visita de Donald Trump, essa possível visita dele em novembro ali para a Coreia do Norte e essa tentativa de articular melhores negociações com a Coreia do Norte, tudo isso tem muito a ver com as eleições de meio mandato. Justamente porque é um momento muito delicado, onde eles não conseguiram concluir as negociações com o regime iraniano, onde inclusive você acabou de noticiar para a gente que as tensões estão escalando em vez de diminuir, aonde os conflitos ali em Gaza também voltaram a ressurgir com vários ataques dos dois lados. Então é um momento bem delicado e se aproxima cada vez mais agora das eleições de meio mandato que vão acontecer em novembro. Então me parece que neste momento o Donald Trump está tentando desesperadamente buscar algum tipo de vitória política e talvez isso fosse através da Coreia do Norte. Obviamente que vale ressaltar uma questão aqui, Marcos. Isso também acontece, essas publicações de Donald Trump também acontecem em um momento bem delicado para os Estados Unidos quando a gente fala de dívidas. Isso porque o governo americano acabou de ultrapassar os 40 trilhões de dívidas do país. E por que isso tem a ver com toda essa questão e com todas essas declarações de Donald Trump? Isso porque eles gastam cerca de 6 bilhões de dólares todos os anos para manter a sua presença ali na Península da Coreia. Então, obviamente, tudo isso é muito custoso para os Estados Unidos e, nesse momento, muito custoso para Trump, não só em termos financeiros, mas também em termos políticos. Então, me parece que ele está tentando voltar ao seu primeiro mandato, onde ele tinha uma grande articulação com vários desses líderes. Importante destacar aqui, se essa reunião vai acontecer ou não tem como a gente saber até tudo se desenrolar, até porque muitas vezes esses líderes, eles marcam as reuniões, no entanto as reuniões não chegam a acontecer. A gente viu isso acontecendo bastante com o regime chinês. No entanto, se essa reunião acontecesse, essa seria a quarta reunião que nós temos entre Donald Trump e Kim Jong-un, claro, contando com o primeiro mandato, e vale destacar que ali em 2019, quando Trump foi para a Coreia do Norte, isso foi sim considerado como uma grande vitória política para Trump, porque ele foi o primeiro presidente que teve toda aquela pompa que foi recebido daquela maneira na Coreia do Norte. Então, obviamente, tudo isso consolidou muito firmemente uma imagem de Donald Trump como uma pessoa que poderia se articular com os vários lados. Para concluir, Marcos... Não, por favor, Manu, Não, só ia comentar... Porque eu ia puxar outro aspecto, pode falar antes. Não, só nesse ponto, que um dos pontos altos do governo de Trump, ele mesmo se gaba disso, é aquele momento onde ele caminha pela zona desmilitarizada no paralelo 38, né, na fronteira entre as duas Coreias, e aperta a mão do Kim, mas não queria te interromper, Manu. Se tu tinha outro ponto, achei que tu tinha encerrado. Por favor. Não, Marcos, achei ótimo, até porque eu ia adicionar mais um ponto, mas não era exatamente sobre isso, então foi muito oportuno. Obrigada até por ter acrescentado isso. Eu acho que um outro ponto interessante, uma outra questão interessante para a gente adicionar nisso tudo é a importância da Coreia do Norte neste momento. Uma das potências nucleares, inclusive Donald Trump falou sobre isso na publicação dele, que foi o seguinte, e também numa declaração que ele acabou dando para a imprensa durante... Eu não tenho certeza se foi ontem à noite ou o tempo exato, mas ele deu nas últimas horas uma declaração para a imprensa dizendo que eles tinham que ter boas relações com a Coreia do Norte porque eles tinham uma bomba nuclear. Só que não são somente os países ocidentais ou os Estados Unidos que acreditam que eles teriam que ter uma boa relação com a Coreia do Norte, mas também as ditaduras, as grandes ditaduras, em especial a Rússia e a China. E neste momento, a gente está vendo uma batalha muito grande entre China e Rússia para tentar se aproximar cada vez mais da Coreia do Norte. Eu até já vou citar alguns exemplos de como isso tem acontecido, mas esse é um detalhe bem interessante, porque às vezes a gente imagina que todos esses países ditatoriais, que eles têm uma ótima relação, que os líderes desses países são muito próximos. Mas o que acontece é que eles também têm várias intrigas e várias disputas de poder entre eles, por isso as questões ali podem ficar bem tensas. E o que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos? Por conta da Coreia do Norte ser uma potência tão forte militarmente,
A China e a Rússia têm tentado aumentar a sua influência sobre o país. Por exemplo, a China, que nos últimos anos não tinha uma proximidade tão grande com a Coreia do Norte, e inclusive, vale destacar, estava se aproximando da Coreia do Sul, nos últimos tempos parece estar revertendo o seu curso. Por exemplo, a gente viu várias linhas férreas que ligam a Coreia do Norte e a China sendo reativadas. Algumas dessas linhas são linhas muito importantes quando a gente fala de comércio entre os dois países. Além disso, em junho deste ano, Xi Jinping fez a primeira visita internacional deste ano para a Coreia do Norte, onde ele teve uma visita muito importante com Kim Jong-un e onde eles fecharam vários negócios. Parece pequeno, mas não é pequeno. Xi Jinping quase não sai do país. Quando ele sai do país, em especial para visitar especificamente uma nação, isso tem um grande significado. Isso demonstra uma vontade muito grande da China de se relacionar com aquele país. Então a gente vê neste momento a Coreia do Norte como um centro de disputa de atenção entre vários países, até porque uma aproximação muito grande com a Rússia ao longo desses últimos tempos, e claramente isso acabou beneficiando o governo russo, principalmente quando a gente fala do envio de vários militares para lutarem ali na Ucrânia. Uma questão a mais sobre isso que eu até ia perguntar, só uma atualização da informação, tá? O exército da Coreia do Sul disse que eram 10 mísseis e 10 mísseis balísticos de curto alcance, então, que foram disparados. Eu falei que pela fonte variava, a depender se era o Japão ou a Coreia, mas então agora uma precisão maior das Forças Armadas da Coreia do Sul, que falam que são 10 mísseis. Teve também uma reunião de emergência, complementando a informação aqui, agora acontecendo uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional Presidencial da Coreia do Sul, que vem com uma declaração que peça que a Coreia do Sul não faça esse tipo de lançamento de mísseis, que são também banidos pelas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Então também, complemento de informação, 10 mísseis, eles então barrados pelo Conselho de Segurança da ONU, e um pedido com essa nota que vem da Coreia do Sul. Mano, um ponto que eu queria trazer aqui, e eu vou voltar lá atrás, no final de 2024, quando teve o famigerado episódio do Yoon Suk-yeol, que era o presidente à direita da Coreia do Sul, que falou que o país estava sendo infiltrado por colaboracionistas e comunistas da Coreia do Norte e da China, disse que isso estava impedindo ele de governar e tentou bloquear o Congresso. O pessoal entrou e começou a votar correndo no impeachment dele, agora está na cadeia. Eu lembro até que muita gente na época, para ver como é esse negócio da mídia, eu não vou falar qual foi o veículo, tá? Mas eu lembro que eu vi uma thumbnail aqui no YouTube na época, que era golpe bolsonarista na Coreia do Sul. Mas assim, um negócio que uma coisa não tinha nada a ver com nada, fazia uma volta retórica para jogar ali no título o sensacionalismo. Olha, é só um adendo aqui conforme a gente cobre a pauta, mas vamos nos manter aqui no que interessa. O ponto é, Trump e os Estados Unidos viam Yoon Suk-yeol como um líder direitista com um alinhamento ideológico com o qual eles poderiam contar para opor os seus adversários e os seus riscos de segurança na região, Coreia do Norte, China, Rússia. Com o atual líder que entrou depois, ele era o sujeito mais à esquerda na oposição do mandato anterior, e a minha pergunta é, pode haver um cenário agora no qual, na sua leitura, faria sentido se fosse uma tentativa de Trump de ter os laços mais diretos com a Coreia do Norte, porque ele não confia na forma como o Lee Jae-min, que está agora, como ele vai conduzir as relações com a China? Isso pode vir de uma desconfiança com o fato de que esse governo inclinado à esquerda e que tinha repulsa pelo alinhamento às ideias que Trump defende. Deixa eu reformular a pergunta. O atual líder é esquerdista. Trump pode estar fazendo isso porque ele teme que o cara não vai conseguir lidar da forma que ele gostaria com China e Coreia do Norte? Mais simples. Vai lá, Manu. Perfeito, Marcos. Eu acho que existem alguns pontos aqui. Primeiramente, a aproximação, na minha perspectiva, a aproximação com a Coreia do Norte, ela é puramente simbólica. Não existe nenhum tipo de aproximação real que algum país que não for ditatorial consiga fazer com a Coreia do Norte. Então, tudo isso, na minha perspectiva, é puramente um jogo político de Donald Trump para que ele melhore a imagem dele num momento onde ele parece estar desgastado em várias frentes. Agora, segundo ponto, falando da Coreia do Sul, eu percebo tudo isso como uma pressão muito grande, uma pressão diplomática com a Coreia do Sul, porque, de fato, desde que esse novo presidente assumiu, a gente tem visto um alinhamento cada vez maior da Coreia do Sul, tanto com a Coreia do Norte como também com a China, o que é bem irônico se a gente for considerar
o grau de perigo que esses países acabam representando para a Coreia do Sul. Em especial, quando a gente fala sobre a Coreia do Norte, o principal motivo dos Estados Unidos terem um grande destacamento militar na Coreia do Sul, o segundo maior dos Estados Unidos, neste momento é justamente por conta da Coreia do Norte. E então a gente vê uma tentativa da Coreia do Sul de se aproximar diplomaticamente desses países. E, Marcos, isso tem acontecido de uma forma muito escancarada. Porque se num primeiro momento existia uma dúvida sobre aconteceu realmente algum tipo de influência durante aquelas eleições, não tem como comprovar nada disso, até agora ninguém conseguiu comprovar, até teve toda essa questão com o Yoon Suk-yeol, justamente por conta disso, ele fez aquelas acusações, no entanto ele não tinha nenhum tipo de prova palpável de que isso estaria acontecendo, de que a China em especial estaria tentando influenciar as eleições da Coreia do Sul. Agora, fato é, enquanto a gente não tem essas provas, o que a gente tem são comprovações de que a Coreia do Sul está sim tentando se aproximar da China e da Coreia do Norte. Por exemplo, isso tem sido visto através das várias delegações que a Coreia do Sul tem enviado para a China. Inclusive, enquanto a gente teve a visita bem importante do presidente sul-coreano para os Estados Unidos, ao mesmo tempo, eles enviaram vários diplomatas muito importantes para a China para fechar negócios. Foi no mesmo momento. E tudo isso, obviamente, tem um simbolismo muito grande. Até, Marcos, eu queria recomendar aqui, eu não sei, eu pergunto até para a produção aqui, se o documentário da Coreia do Sul a gente tem disponível aqui na nossa edição. E por que eu estou perguntando isso? Em português não saiu ainda. Não, em português não saiu ainda. Então, nós podemos trazer. Não vou fazer... Bom, se o pessoal quiser deixar aqui no chat se interessa ou não interessa, o que nós temos, pessoal? A matriz americana do Epoch Times fez uma investigação bem a fundo, são 2 episódios onde eles falam sobre a infiltração do Partido Comunista Chinês ali dentro da Coreia do Sul. Vou dizer para vocês, tudo isso tem acontecido numa extensão muito maior do que a gente poderia imaginar. É assustador como a China tem influenciado o país ao longo dos últimos anos, em especial quando a gente fala de algumas políticas internas e até mesmo em questões midiáticas. Então, é interessante, fica aí a ideia para a nossa produção, caso o público se interesse. Mas é isso, concluindo a minha resposta aqui. Desculpa se eu me alonguei, Marcos. Não, perfeito. Bom, chegou agora aquele momento grandioso onde a nossa equipe seleciona a dedo o que você vai receber com desconto por hoje. Então, se está tendo o dia D econômico contra o Irã, aqui está tendo o dia D econômico contra o preço alto. Não quero brincar com o assunto sério, tá, pessoal? Só peço perdão se a piada ficou inapropriada. Mas o que não está inapropriado é o desconto. Daniel, solta aí então. O que a gente tem para hoje? Manu pode ficar na tela comigo. 34% off. Jogo de jantar de 10 peças. Tá bonito, hein? Xicrinho ali. Pra quem tiver barato interessado. Também. Pois é, 10 peças. Interessante. Gente, 10 peças por 237 é bem barato. Quem compra itens, assim, acessórios em geral para cozinha, sabe o quão caros são esses utensílios. Então, tá barato e eu achei bem bonito, particularmente. Bom, isso aí, preço escala rapidinho, quem tá procurando utensílio de cozinha. É só apontar a câmera do seu celular pro código QR, que tá aqui na tela, ou o link no chat ao vivo. Para você que tá na televisão, sei lá, se tá assistindo YouTube na TV, ou se tá através de uma retransmissora, com o Brasil TV e outras que estão com o programa, você pode escanear o código QR que tá na tela. Que mais? A gente tem aqui mesa dobrável. Vira maleta com alça. Olha, inovação tecnológica. E até fiquei curioso. Como é que é o negócio? Eu vou confessar aí, eu tô interessado porque volta e meia querem me colocar para programa de piquenique e eu não gosto de sentar no chão. Então, talvez seja minha aposta aí a próxima vez que for ir num parque em algum lugar, até mais por esse preço, tá valendo a pena. Não sei. Uma ótima tá sugestão, bonito, né? Até para quem gosta de acampar ou fazer alguns passeios assim mais em contato com a natureza, onde a gente não tem talvez uma estrutura tão boa, achei muito interessante essa mesa. E para fechar, colônia caiaque feminina. Então, tá aí, quem tiver interessado, deve ser um negócio aí da natureza, né? Esse aí eu não conheço, mas vou aproveitar para contar uma história aí. Essa aí acho que a Manu já sabe, mas a origem do meu gremismo, né? De quem acompanha o canal faz tempo sabe que eu torço pro Grêmio, que eu sou de Porto Alegre, mas a origem disso aí é porque, além da minha mãe ser gremista, meu pai chegou a remar no Grêmio, então fazia ali o treino de caiaque e também de remo competitivo no Guaíba, nos idos tempos aí da década de 80, quando o Grêmio ainda estava melhor que está hoje, né? Bom,
estão aí as ofertas do dia. Meu muito obrigado, Manu.